Olá, tudo bem? Falaremos hoje sobre um tópico muito importante dentro da estatística, que é a previsão. E hoje veremos alguns métodos tradicionais e métodos autorregressivos, ambos para séries lineares. Então vamos entender qual é o nosso portfólio da aula de hoje. Nós veremos os modelos clássicos de previsão, que são média móvel exponencial, regressão e depois modelos autorregressivos. E aqui em destaque, tudo com aplicações em Gretel, ou seja, um software livre de linguagem aberta. Então, geralmente o PCP, ou a parte comercial, é a responsável por realizar a previsão. E essa previsão ela é sujeita a intempéries do mercado. Então, quão precisa é a minha previsão? É isso que vamos discutir hoje. Então, nós estamos aqui interessados em previsão de curtíssimo prazo, onde se mexe mais com operações. Então vamos entender quais são os métodos que nós temos para realizar essa previsão. Então, conforme eu comentei, o Gretel é um software de linguagem aberta. Vocês podem acessar o site, baixá-lo para qualquer sistema operacional, sistemas Windows, Linux e também iOS, e depois baixar o software ARIMA 12A ou ARIMA 13A, que é um algoritmo mais novo para trabalhar com modelos autorregressivos. Então vamos iniciando agora o que é uma série temporal. O que é uma série temporal? Basicamente, uma série temporal ocorre quando no eixo X nós temos o tempo e no eixo Y aquilo que você deseja prever. Isso aqui é uma série temporal. Uma informação muito importante: se a série temporal é menor do que um ano, obrigatoriamente nós temos que aplicar técnicas para identificar a presença da sazonalidade. Daqui a pouco veremos em detalhes. E aqui está uma série temporal diária, que é as mortes por Covid. Desde o dia da primeira morte contabilizada até o dia 3/1, é quando preparei essa série aqui no Gretel. Bom, só para vocês terem entendido como é importante um modelo bom de previsão, aqui são os comportamentos de um modelo SARIMA que deu em relação às amostras observadas sobre as mortes diárias de Covid. Vocês podem ver que o modelo ficou até com uma precisão muito boa. E esse modelo ficou com 85% de ajuste, que é um ajuste muito bom. Veremos ele nas próximas aulas. Bom, e agora, como é que nós vamos trabalhar com essa questão de prever a demanda e também identificar se essa previsão ela é confiável ou não? Então nós temos algumas perguntas. O que fazer se os erros de previsão são grandes? Vale a pena investir no restante do processo? Ou quão boa deve ser a minha previsão? Basicamente, se os erros de previsão foram muito grandes, o teu modelo não serve para quase nada. É a mesma coisa do que jogar uma moeda ou um dado e escolher aleatoriamente os valores dentro de um comportamento aleatório, ou randômico, estocástico,
probabilístico. Então nós temos que usar um modelo de previsão que proporcione uma boa acurácia. Então, qual a importância da previsão da demanda? Basicamente, ela vai adequar todo o seu processo com base naquela previsão. Então, se a previsão for mal feita, vai ter gargalos sempre mudantes, operações sendo paradas porque a previsão foi a mais ou foi a menos. Então sempre vai gerar transtornos. Então previsão é uma ciência e não bola de cristal. Então nós temos aqui os objetivos do modelo, a coleta e análise dos dados, a seleção da técnica de previsão, isso é um detalhe muito importante, obtenção da sua amostra que vai ser utilizada para realizar a previsão e depois monitoração do modelo por meio de erro ou alguns parâmetros que você deseja utilizar. Nós temos aqui alguns tipos de métodos. Nós temos métodos qualitativos, que vêm do know-how, da experiência dos especialistas, e métodos quantitativos. Os qualitativos são esses, voltados mais para a experiência, e os métodos quantitativos utilizam de modelos estatísticos para realizar a previsão. Nós temos métodos causais, métodos de séries temporais e outros métodos também podem ser utilizados. Mas vamos ater esses métodos causais e os métodos por séries temporais. Então nós temos aqui do lado direito as abordagens que são qualitativas e do lado esquerdo as abordagens quantitativas, que são intrínsecas ou extrínsecas. E vamos aprender as diferenças e sutilezas entre elas. Então, basicamente, o que nós temos numa série temporal? A primeira coisa é tendência. O que é uma tendência? Aquele comportamento de crescimento ou redução ou caída na sua série temporal. Essa é a tendência. Ciclicidade tem a ver com padrões acima do ano. Por exemplo, ciclicidade, Copa do Mundo. Já sazonalidade são variações cíclicas também, porém de curto prazo. Por exemplo, venda de açaí, você vende muito mais açaí no calor do que no frio, por exemplo. E uma outra comportamento que a nossa série pode ter é a questão de aleatoriedade. Que são erros, são variações que você não consegue medir, por exemplo, incêndios, inundações, greves. Esses são comportamentos aleatórios. E as técnicas quantitativas comuns são média móvel ponderado, o alisamento exponencial ou médio exponencial, modelo do Inter e regressão. Porém, como é um pré-requisito que nós temos que atentar para utilizar os tais modelos? Primeira coisa, a série temporal deve ser estacionária. Nossa, informação importante. Então, para que você possa utilizar desses métodos estatísticos, a sua série deve ser estacionária. Basicamente, o que é uma série estacionária? Ocorre quando não há tendência. Então, se você não tem tendência,
você pode utilizar com segurança esses métodos quantitativos aqui. Agora, se a série há tendências, temos que tomar alguns cuidados. Então, o que é uma série estacionária? Ela tem média e variância constante no tempo. E a covariância entre os valores defasados dessa série depende apenas da defasagem, isto é, da distância temporal entre esses valores. Isso é uma série estacionária. E aqui nós veremos séries lineares também. Então, olhar o comportamento diário das mortes por Covid, dá para perceber que há tendências bem significativas nessa série temporal, infelizmente. Mas como que eu consigo verificar se há tendência? Há vários testes. O teste que eu recomendo que vocês façam é o teste da raiz unitária, ou um teste da autocorrelação. Porém, o mais interessante é o teste da raiz unitária. Então, há vários softwares de previsão, softwares de estatística, muitos aqui são pagos, e o Graphical é um software livre para trabalhar com esses modelos de estatística. E nós temos aqui uma série temporal, ela é anual, que é a produção de algodão no Brasil. Produção aqui anual. Com esses dados vocês podem alimentar o Excel depois exportar para o Graphical. Daqui a pouco eu vou mostrar como que isso é feito. Pelo fato da série ser anual, nós não temos a presença da sazonalidade. Ela sempre ocorre para períodos inferiores ao ano. Então, como é que você vai trabalhar com esses dados? Alimente o Excel da forma que aqui está. Basta colocar o vetor como algodão, pois a questão aqui numérica e é o tempo, dá para fazer dentro do próprio gráfico. Eu vou mostrar agora. Então você vai aqui abrir o gráfico, abrir os dados, arquivos do usuário e vai buscar, no caso, eu coloquei em arquivos XLS, pode ser XLSX. Então nós temos, o que consiste nesse Excel? Somente os valores do vetor algodão, vetor coluna algodão. Não precisa colocar esse vetor coluna aqui em cima. Eu fiz isso. Depois você fala que a série é temporal, é anual, e você mesmo alimenta no software Graphical qual é a data ou ano inicial dessa série. E aqui está, ó, 91. E nós temos aqui, ó, o comportamento. Clicando nesse botão, o próprio software já gera para nós a série temporal, nesse caso. E depois, como é que você vai calcular a média móvel simples? Aqui já tem o vetor algodão, variable, filtro, e aqui, ó, média móvel simples. E depois, escolhe quantos períodos que você vai utilizar. São 3 períodos, são 2. Isso vai depender do que você quer prever. E também da qualidade da sua previsão. Lembrando o seguinte, se há tendência, usar esses métodos é completamente fácil. Eu coloquei aqui o número de períodos de observações 3. E ele já gera a predição. Mas vamos ser críticos, não é bem uma predição estática. Ela sempre, ela não vai prever 2000. O que seria o 2016 aqui? Seria a média simples do que ocorreu entre 91
92, 93, valor de safra, dividido por 3. É um pouco confuso você usar algo tão distante para prever um ano de 2016. Assim, não faz muito sentido. Vou prever um caso aqui de 2019. Não faz muito sentido usar esses métodos, mas ele é utilizado. E aqui nós temos a predição, que seria aqui para, no caso, para 3 períodos, o valor para 2019. Esse é o valor de predição. Bom, para trabalhar com a média exponencial, é a mesma coisa, variável, Newton, e aqui, ó, média exponencial. O fator de amortecimento aqui, que a literatura recomenda, 0,2. Um detalhe importante, esse peso aqui com 1, os valores da predição estática serão exatamente iguais à predição pela média móvel simples. Avançando, aqui nós temos a predição que seria aqui no caso para 2019, 2020. Depois, a outra forma de utilizar a predição é por meio da análise de regressão. Então, aqui no modelo, nós temos aqui o próprio algoritmo que trabalha, que é o LS, o mínimos quadrados ordinários, que trabalha com a análise de regressão. Bom, para ter regressão, é um y em função de x. Nós temos o y que é o algodão. Temos que gerar, nesse momento, o x. O x, nesse caso, é o tempo, pessoal. Então, basta adicionar uma tendência temporal aqui. É basicamente 1, 2, 3, 4. Entendeu? 91 vale 1, 92 vale 2. E assim segue. Depois você vai em modelo, busca o algoritmo OLS. Aqui nós temos o vetor y é algodão. E o nosso x, que é a variável regressora, é o tempo. Ok? Ele gera para nós aqui um modelinho de uma regressão simples. A rigor, esse modelo ele é sofrido, porque deu aqui 2,23% de ajuste. Somente 2,23% da variação dessa série pode ser explicada por esse modelo. Uma vez aqui o coeficiente angular, que é o time, ele não é significativo. Vamos supor que fosse significativo, o R quadrado ajustado acima de 0,7, maravilha. Então, o que nós faremos aqui para realizar a predição, que também é estática? Aqui em Analysis, Forecast, e depois a predição é feita rapidamente. Nós temos os intervalos de confiança aqui em verdinho. E aqui, nessa reta em azul, por ser uma regressão linear simples, é a predição. Vocês podem ver como tem tendência, a predição ficou bastante comprometida nesse caso. E nós temos aqui a predição, a série original, o algodão, e umas métricas interessantes de erro, né? Vocês podem ver que o erro médio aqui está bem alto, e é algo que nós temos que observar. Em resumo, esse modelo utilizado por regressão para essa série temporal ele é completamente errado. Essa predição não serve para nada. Quando você usa a regressão, você está afirmando que o seu 2020 aqui seria 1938. É isso. Mas eu não posso inserir 2020 aqui, por exemplo,
e inserir esse valor na minha fórmula, a fórmula que ficaria a constante menos isso aqui vezes tempo. Então o tempo lá do vamos supor que fosse, sei lá, 20, não poderia inserir isso? A resposta é não. Isso é conhecido como as armadilhas da análise de regressão. Você não pode inserir uma variável x na predição se essa variável x não for utilizada para gerar o seu modelo empírico, a sua função empírica. Isso é chamado, conhecido como armadilhas da análise de regressão. Bom, continuando, a métrica de erro. Nós temos aqui o erro percentual absoluto médio, tem essa fórmula. Erro quadrático médio, tem essa notação. O erro absoluto médio, tem essa conotação. Basicamente, esses três são os mais utilizados. Qual que é o melhor? Vai depender muito da tua série temporal. E aqui está algumas explicações. Qual seria o mais interessante a ser utilizado com base em sua série temporal? Bom, e agora? E se a série temporal ela é linear, tudo bem, mas ela é não estacionária? O que eu posso utilizar de ferramenta mais avançada? E geralmente as nossas séries, dificilmente séries reais, seriam estacionárias. Então, veremos aqui um método conhecido como médias móveis integradas autorregressivas, ou ARIMA. Nós usamos o ARIMA quando a série é acima de 1 hora ou igual a 1 ano, e na série a tendência, que é esse caso aqui. Então nós temos, primeira coisa, são os mesmos dados. Nós faremos o teste da raiz unitária. Pode ser esse primeirinho aqui mesmo. Então, qual que é o H0? A série é H0, a série não é estacionária. E H1 é que a série é estacionária. Então, o que eu quero, na verdade, é ter a série, que a série fica estacionária. Então, ao aplicar aqui o nosso teste, tem que olhar sempre para os dois valores aqui. Ambos têm que ser menores do que 0,05, porque eu quero refutar H0. Eu quero que a série fique estacionária. Então, ao olhar aqui, nós percebemos que para essa amostra aqui de 26, no 8 legs, a série original ela não é estacionária. Tem tendência significativa. Então, o que você faz nesse momento? Aplica uma diferença das variáveis selecionadas. Acabei de fazer aqui. Então vai ter aqui essa série de algodão. Na verdade, como que isso é feito? Basta pegar o valor posterior e subtrair com o valor anterior. É assim que você calcula essas diferenças sazonais. Então, na verdade, agora nós aplicamos de novo o teste de raiz unitária e percebe-se que os dois p-valores são menores do que 0,05. Portanto, a série agora, com uma defasagem, ela ficou estacionária. O correlograma é bem interessante, que dá para... A gente usa o correlograma nesse momento para saber quais são os valores de P e Q a serem utilizados. No SARIMA, nós temos 3 filtros. P é o valor autorregressivo, o D é da diferença, então nós já sabemos que o D vale 1, porque bastou uma única diferença
para a série ficar estacionária. E o Qzinho é o filtro vinculado à média. O que aconteceu aqui, pessoal? Quando nós fizemos o relograma, que é a autocorrelação da série que foi defasada, percebeu-se que nenhum coeficiente aqui, tanto de fator de autocorrelação quanto o fator de autocorrelação parcial, eles não foram significativos. Então isso me obrigou a fazer uma segunda diferenciação em cima da série de algodão. Você clica na série de algodão e gera mais uma diferenciação. Agora sim, nós conseguimos ter todos os coeficientes abaixo de 0,05, portanto são significativos. Para encontrar o filtro P, que é o filtro autorregressivo, nós olhamos para o fator de autocorrelação parcial. E para encontrar a estimativa do Qzinho, olhamos para o fator de autocorrelação. Usamos uma estratégia, que é mais ou menos 2 sobre raiz de N. Então 0,38 aqui é o nosso ponto de referência. Então você olha em módulo aqui, ó. Esse é maior que esse, então não vou usar um. Olha para o leg. 0,58 é maior, então não vou usar. Porém, no terceiro leg aqui, 0,29 é menor do que 0,38. Então eu vou estimar aqui um valor de P igual a 3. A mesma coisa você faz aqui para encontrar o Qzinho. Então, o 1 ele é acima, o 2 é abaixo, porém, importante, se do 2, o 3, o 4 e o 5 também fossem abaixo, obrigatoriamente você trabalharia aqui com 2. Porém, no quinto aqui, que o P e o Q, pela literatura, eles jamais seriam superiores a 5. Então, nesse momento, como tem aqui na quinta defasagem um valor maior do que o ponto de referência, obrigatoriamente eu vou estimar aqui o Qzinho igual a 5. Então, nós ficaremos aqui com a arima 225 inicialmente. E aqui, pessoal, é muito importante usar esse X12 arima, com vocês. Então você vai trabalhando aqui com o seu modelo até o momento que todos os seus p-valores sejam menores do que 5%. Perceba o seguinte, eu já cheguei no 225, cheguei no 223 e nós temos aqui um valor de θ de 0,29, então vou ter que remover um. θ, na verdade, significa a média móvel, que é o Qzinho. O φ é o AR, que é o fator autoregressivo. Ao fazer isso, nós temos aqui um θ ainda maior, obriga a remover mais uma vez, e conseguimos, nesse momento, encontrar um modelo arima, que é o 221, que tirei aqui no caso também a constante, que atendeu a todos os valores menores do que 0,05. E agora, em cima deles, você vai trabalhar agora com a predição. Mais uma vez aqui, forecast. E aqui sim, o autoregressivo você consegue prever para frente mesmo. E aqui você escolhe se você vai prever por 2 anos, por 3 anos. Aqui eu escolhi prever por 2020, 2021, 3 anos. E aqui nós temos a predição e os intervalos de confiança em verde. E basicamente aqui, qual seria o valor de predição em 2020 da produção de algodão, o erro e os intervalos de confiança para este. Só para mostrar para vocês como é que seria um modelo ARIMA 225, ele é bem diferente de um modelo de regressão estática. Só para vocês verem que é um modelo bem mais complexo a predição, quando se trabalha com esses modelos autorregressivos. E para encerrar, falar rapidamente do modelo SARIMA.
O modelo SARIMA é um ARIMA que trabalha com a questão sazonal. Significa modelo de médias móveis integradas sazonais autorregressivas. E mais uma vez aqui eu fiz a predição para as mortes de Covid diário, modelo diário. Então esse é o meu modelo SARIMA, o ajuste com o passado. E aqui está a predição para 20 dias do meu modelo invertido, que nós temos intervalo de confiança. Então nós temos aqui, essa seria a predição do número de mortes no dia 4 de 1 de 2021. E o intervalo de confiança que tem aqui, ó, foram 543 mortes. Então a diferença aqui, ó, de 93 abaixo. Já no dia 5, nós tivemos aqui 1.171 mortes. O modelinho preveu aqui 1.179, mais 92 mortes. Já no dia 6 do 1, a predição foi 1.078 e tivemos aqui 1.242 mortes. Porém, ambos até aqui dentro do intervalo de confiança. Porém, no dia 8, foram 1.500 e poucas mortes. O modelo não ficou dentro do intervalo de confiança, certamente pelas questões aleatórias da série temporal que não vamos discutir. Porém, no dia, se não me engano, aqui no dia 9, já o valor da quantidade de mortes também não ficou dentro do intervalo de confiança. O que acontece aqui? Quanto maior, mais espaçadas, né, a sua previsão, maior tem que ser os erros de predição. Por isso que não se deve prever para distâncias muito longas. O que você deve fazer é alimentar o modelo sempre com os dados mais novos e mais uma vez, realimentar o seu modelo SARIMA e gerar mais uma vez a predição, visando ter ajustes melhores do seu modelo. Porém, para os 3 primeiros aqui, ó, no dia 4, 5 e 6, o número de mortes foram bem dentro do intervalo de confiança do modelo SARIMA aqui projetado. Um SARIMA bastante complexo. Foi um SARIMA 425, 424. Então foi um modelo bastante complexo e com um bom ajuste. 86% de toda a variação dessa série histórica. Importante não pegar o R4 dos caras, 85%, mas pode ser explicado por esse modelo SARIMA 425, 424. Beleza, pessoal? Como referência aqui, o livro do Moretti, Tolói, um livro maravilhoso para aprender um pouco mais sobre séries temporais.